Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esse boletim especial do Tempo e Dinheiro desta sexta-feira, dia 15 de setembro de 2023. O assunto é aquele que tem tirado o sono de produtores da pecuária de corte, da bovinicultura, dos produtores de leite, especialmente no maior estado produtor aqui do Brasil, o estado de Mato Grosso. Assim como todos os pecuaristas têm acompanhado essa pressão sobre os preços e, lógico, aquilo que a gente imaginava que fosse o fundo do poço no mês de agosto, ao que tudo indica, começou a ter uma certa reação, mas apenas um esboço de negociações em patamares positivos. Mas para falar sobre a situação, ter um diagnóstico do que está acontecendo, se é que para essa doença, por dizer assim, tem um tratamento ou não, nós vamos conversar agora com o presidente da Crimate, direto de Cuiabá, doutor Oswaldo, que já está conosco, doutor Oswaldo Ribeiro Júnior. É um prazer falar com o senhor. É lógico que numa situação mais favorável seria melhor ainda. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aí, amigos. É um prazer falar com vocês. A Crimate pede socorro. É esse o tópico, inclusive, da nossa entrevista de hoje. Pede socorro não só em nome dos pecuaristas do estado de Mato Grosso, mas da pecuária brasileira, não é isso, presidente? Com certeza, da pecuária brasileira. Mato Grosso, como é a ponta de lança da pecuária brasileira, a gente pede mesmo, a gente pede em nome de todos os pecuaristas brasileiros que estão sofrendo muito nesse momento. Não só a pecuária de corte, como a pecuária de leite, sofrendo bastante, quer dizer, nós... Parece, como você falou agora, que chegamos ao fundo do poço, né? Vamos ver se a gente tem um refluxozinho até o final do ano, a gente consegue dar uma respirada, pelo menos equalizar esses preços, pelo menos o prejuízo ser um pouco menor, né? E o pecuarista poder fazer suas contas com mais cuidado, com mais tranquilidade, poder respirar, poder fazer seus planejamentos, porque hoje a situação está muito difícil, nós temos já há quase 2 anos nessa luta, nessa dificuldade, né? E você sabe, está cansado de saber que a pecuária é um ciclo longo, né? Não é uma atividade especulativa, a gente não tem como saber o que a gente vai fazer, qual é o nosso preço, o preço da arroba daqui a 1 ano, 2 anos. Então, o nosso ciclo é de 3 a 4 anos, como é que você dá para fazer? Então, assim, é uma dificuldade muito grande planejar hoje o futuro da pecuária. A gente sabe do ciclo pecuário, a gente passou pelo ciclo pecuário, a gente enfrenta esse ciclo pecuário, o pecuarista já está cansado disso, mas hoje nem sabendo das mazelas do ciclo pecuário a gente está conseguindo sobreviver. Está muito difícil, principalmente para o pequeno e para o médio hoje. Agora, essa é a situação que a gente tem acompanhado, principalmente nesse ano de 2023. O diagnóstico não é nada favorável, a conta não fecha para muitos produtores, muitos até mesmo da pecuária leiteira estão deixando a atividade, né, muitas fêmeas indo para o gancho, e mesmo assim a conta não está batendo, presidente. O que fazer? O que o produtor, o pecuarista que nos acompanha agora em todo o Brasil deve fazer? Ele deve se organizar de que forma, né, deve procurar quais caminhos? Porque hoje a gente tem mais do que nunca, a concentração de 2 grandes indústrias, né, no abate no país. Isso dificulta muito uma saída, uma alternativa para o produtor, não? Exatamente, Sérgio. É isso aí. O que você está dizendo é verdade. Principalmente o pequeno médio hoje, ele não tem capacidade de negociar, capacidade nenhuma de negociação com frigorífico grande, né? Muitas vezes não tem nem acesso ao comprador do frigorífico, né? Então a preocupação nossa é com aquele que vai vender um caminhão de boi, ele precisa vender para sobreviver. Então, principalmente isso aí está completamente fora do mercado. Ele não entra numa escala de abate, ele não tem poder de negociação, ele não tem volume, ele não tem escala, quer dizer, ele não consegue entrar numa escala de frigoríficos. Hoje as escalas de frigoríficos aqui estão longas e você sabe que o que determina o preço da arroba também é a escala, né? Então tá muito difícil. Hoje não tem frigorífico que não está aceitando nem colocar seu nome na lista de espera, né? Então, assim, nós temos aí quase 100 mil bois para serem abatidos no JBS na lista de espera, fora a escala, né? Então, é uma situação que a gente não consegue imaginar a saída dela, né? Seria hoje baixar a taxa, alguma coisa que a gente está pedindo, baixar essa taxa de saída para boi em pé, que a gente sabe que os frigoríficos de Mato Grosso do Sul estão com uma capacidade um pouco melhor do que a nossa de abate, né? Por conta da baixa produtividade deles lá, né? Aqui o Mato Grosso
como um grande produtor e produz com eficiência, nós pagamos esse preço de eficiência produzindo em excesso, né? E isso foi, na verdade, assim, é um tiro no pé, falando em uma linguagem figurada, né? Mas, de qualquer modo, a gente só sabe fazer isso, produzir com qualidade e quantidade, e é o que a gente vai continuar fazendo, independente do mercado. Mais de 34 milhões de cabeças no estado de Mato Grosso, 15% praticamente do rebanho bovino brasileiro, e é lógico que isso tudo deveria ser contemplado com preços mais favoráveis, né? Porque nós temos não só o mercado interno, que é um grande consumidor, apesar de ter desandado um pouco o consumo, a China como um grande parceira comercial, mas a gente não pode só depender da China também, presidente. Né? Nesse caso, qual que seria a saída? Diminuir um pouquinho o rebanho no próximo ciclo, né? Ter aí uma contenção dessa produção, qual que seria a saída viável nesse sentido? A gente sempre bate que o mercado é soberano, né? A gente diz essa tecla, né? Mas como diz o nosso amigo o Maurício Tonhar, o mercado não avisa, no mercado não te alerta, no mercado não te antecipa, o mercado é o mercado, né? Mas dentro do mercado nós temos as nuances, né? E aí o pecuarista está sentindo hoje que ele pode mexer um pouco, ele deve recalcular suas contas, né? Não é só pelo preço da arroba, porque isso faz parte do ciclo, mas pelo preço dos insumos, pela insegurança desse preço, pela dificuldade dele negociar, e principalmente pela insegurança jurídica hoje que está chegando no campo, né? Esse marco temporal que está aí também com a faca no nosso pescoço, né? Muitos não sabem se vão continuar a ser donos das suas terras. Como é que você vai comprar mais animais sabendo que você não vai ter mais pasto? Como é que você não vai ter mais fazenda? Então, assim, tudo isso dificulta o planejamento, que o nosso é sempre a longo prazo. Você não tem como pensar daqui a 2, 3 meses. Nossa, tudo é longo prazo, 3, 4 anos para frente. Então, hoje não tem como deixar de pensar em reduzir esse abate, né? essa produtividade. Mas isso é de acordo com cada produtor, de acordo com a necessidade de cada um. A gente nunca estimulou a baixa de produtividade, a gente sempre estimula que se use as melhores ferramentas da pecuária moderna, nutrição, genética, sanidade, manejo. Mas hoje o grande vilão é o mercado, né? Que é o quinto quadripé dessa ferramenta que hoje chamamos da pecuária moderna. É exatamente isso. Está precisando de entender do mercado hoje. Claro, é exatamente isso que a gente sempre fala, né? O produtor vê preços lá embaixo, principalmente o agricultor, e fala, alguns falam, vamos produzir menos, não é a saída, né? A produção é produzir com qualidade e quantidade para atender todo o mercado e ter a remuneração adequada. Agora, quando está nas mãos de duas grandes indústrias apenas, né? Agora são duas apenas, a situação fica mais complicada, né, presidente? Estimular que os pecuaristas, em algumas regiões, eles possam se associar ou formar organizações para aberturas de próprios frigoríficos, estimular, no caso do estado de Mato Grosso, os prefeitos a abertura de abatedouros municipais. Essa poderia ser uma saída também, presidente? Sim, essa aí nós estamos vendo, estamos estudando essas ferramentas, né? Visitamos algumas cooperativas no Paraná para ver como é que funciona a cooperativa de abate de pecuária. Também estamos estimulando a abertura de novas plantas frigoríficas, dessas pequenas, de reativação dessas pequenas plantas frigoríficas, dos matadouros municipais, com o CISB, com o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, que não precisaria de veterinários do Ministério da Agricultura e Pecuária. A gente poderia contratar veterinários via INDEA, os veterinários do INDEA, veterinários particulares, né? Estamos dando todas essas possibilidades, cooperativas de abate, cooperativas de produtores, pool de compra, pool de venda. Então, assim, todas as ferramentas ainda têm se mostrado ainda insuficientes para suprir essa grande demanda do mercado mato-grossense, né? Nós precisamos aí aliviar esse abate desses animais prontos, né? Esses confinamentos, que você sabe que o gado de confinamento é fruta madura, né? Ele estando pronto, ele tem que ser desovado, ele tem que ser vendido quase que no mesmo dia, né? Então, assim, não tem como segurar, né? E tem que vender pelo preço que tiver no mercado.
né? Então, a dificuldade é essa hoje, então desova desse grande. E a dificuldade do pequeno de negociar. Então, assim, essas pequenas plantas frigoríficas, esses abatedores municipais vão suprir essa deficiência do pequeno, que não tem como negociar com os grandes compradores. Bom, e de alguma forma, quando a gente fala assim, tem um excesso de animais no mercado, vamos abater as fêmeas, agora vem a estação de monta, aquelas que não emprenharem vão para o gancho. Na verdade, o que aconteceu esse ano? Muitas fêmeas entraram na linha de abate, isso jogou o preço do boi gordo lá para baixo também, isso contribuiu na avaliação do senhor, presidente? Com certeza, nós passamos aí maio, junho, julho, agosto, abatendo fêmeas em excesso, né? E ainda estão abatendo, mas assim, chegamos a ultrapassar a fêmea no demais de animais de abate, a fêmea chegou a 54%, né? Quando a gente sabe que o ideal para se preservar um plantel seria de 34% a 35%, né? Mas chegamos hoje a bater 54% de fêmeas, né? E hoje, já em setembro, o mercado parece que se equalizou, o boi já está sendo a 52% mais ou menos de abate. Então, o mercado parece estar se regulando. Mas esse grande abate de fêmeas, como você falou, foi importante para poder baixar esse preço. Baixou demais, né? Jogou muito esses preços para baixo, né? E o pecuarista não tinha como fazer, não tinha como segurar essas fêmeas, né? Então, infelizmente, como está falando, o excesso de produtividade, o excesso de eficiência, às vezes, nos causa algum prejuízo. Pois é, e a genética de ponta, né, utilizada em todo o rebanho, principalmente aí no estado de Mato Grosso, mostrando que existe genética, carne de qualidade apreciada no mundo todo e não tem essa valorização, que esbarra também na indústria, né? A indústria, por sua vez, ela não dá o devido valor àquilo que está sendo entregue de melhor qualidade e que ela vai, sem dúvida nenhuma, ter um lucro, né? É lógico, tem que ter um lucro, né? Mas também não precisa jogar para baixo dos pés praticamente aquilo que passa a remunerar o produtor também. Não, teria que ser justo. Mas esse mercado está injusto demais, não, presidente? Exatamente, é isso que a gente precisa, né? A gente não quer nem mais nem menos, nem que um leve prejuízo, que outro ganhe mais, que outro ganhe, porque o mercado tem que ser equalizado. O mercado justo ele é bom porque ele é persistente, ele é a longo prazo, né? Quando você tem uma diferença muito grande, um está sofrendo demais, muitas vezes você cria aquele ranço interno, aquela má vontade, né, de algum setor. Isso às vezes tira a pessoa da atividade, né? Isso é muito complicado, porque ele desanima, né? Antigamente, quando você trabalhava com ciclo pecuário, você aproveitava o ciclo pecuário para renovar seu plantel. Você comprava bezerra mais barato, né? Assim, você segurava as matrizes. Hoje não está valendo nada disso, você não tem como nem comprar a fêmea. Hoje a fêmea está valendo, uma bezerra, a fêmea está valendo R$800, R$900, menos de R$1.000. Quer dizer, um mercado completamente assim, diferenciado, isolado, completamente, hoje foi assim, muito difícil, muito complicado e baixou demais. Assim, a dificuldade hoje de se planejar está muito complicado. Principalmente para o criador, hoje está sofrendo demais. Bom, e qual o recado que o senhor está dando? A Crimate, junto com todos os seus associados, lógico, todos os técnicos do senhor, né, tem dado aos produtores aí do estado. Qual que é a saída, se aqui existe uma saída no curto prazo, presidente? A gente tem conversado para eles se planejarem, quer dizer, a conta sempre tem que ser feita, né? Hoje você vai empatar, se você vai perder, você perca pouco, né? Mas que se reúna, se discuta preços, combine esses preços, converse com os criadores, por quanto você está vendendo, vamos vender junto, vamos fazer um pool de venda, vamos vender com uma carga melhor, a gente tem uma oferta melhor, a gente consegue negociar melhor com o frigorífico, a gente estimula em cada regional. Nós temos 13 regionais dispersas pelo Mato Grosso inteiro, quer dizer, de norte a noroeste, de sul a sudoeste. Então, precisamos que o pecuarista se una, converse mais entre si, não seja independente, não vá lá negociar independentemente, de peito aberto com o frigorífico, não vá vender seu produto sozinho, não fique isolado hoje no mercado, quer dizer, se oriente bastante. A gente está aqui com o nosso técnico, nossos especialistas, nossos diretores regionais também estão à disposição para atender alguma dificuldade, alguma demanda, alguma orientação que a gente possa dar. E temos feito as nossas ferramentas de marketing, de comunicação, utilizando elas todas para orientar melhor o produtor nesse momento, principalmente nesse momento de crise brava que está enfrentando.
Bom, e presidente, só para poder finalizar, sempre eu, João Batista Olive, a equipe aqui do Tempo e Dinheiro, Notícias Agrícolas, inclusive quando está transmitindo ao vivo, a gente fala sobre essas ferramentas de proteção. A B3 oferece uma baixa liquidez, é lógico isso nos contratos futuros da B3, travar preços, né? A indústria bem faz isso e quando faz, compra, garante os preços pagos lá embaixo, né? Arroba lá embaixo. Seria o momento dos produtores também de enfrentarem ou acompanharem uma campanha de conscientização nesse sentido, trave os preços, procurem ferramentas de comercialização da melhor forma possível, opções até, de repente, para poder garantir os preços lá na frente, porque vender a termo hoje fica nas mãos dos frigoríficos, né? Ser empregado da indústria também, não? Sim, a gente está aberto, nós estamos um técnico que está estudando isso aí, tem o Newton Mesquita, ele está estudando a B3, orientando, já tem feito algumas visitas, fizemos uma em Juína essa semana, falando sobre esse tema de B3, esse boi futuro, né? De ter opções e ferramentas de escoar a sua produção, né? Esses pools de compra e de venda são importantes, né? Eu reuni um grupo de produtores que entendem desse assunto, a Climate está à disposição para orientá-los, né? E que possa ter uma ferramenta a mais para mitigar essa dificuldade momentânea. Tá certo, porque o pecuarista aqui no Brasil, estado de Mato Grosso, não quer ser integrado, não, né, doutor Oswaldo? Não. Porque basta alguns produtores de suínos, né, de aves, que já são empregados da indústria. Só falta a indústria impor essa situação, né, e o pecuarista ser mais um integrado, trabalhar para poder oferecer só os seus animais aí para a indústria. Né? Ser empregado apenas da indústria não é esta a intenção, e muito menos, é lógico, é uma provocação que eu estou fazendo para poder encerrar com um certo bom humor com o senhor, né, doutor Oswaldo? Com certeza, Braga, é isso aí mesmo. A gente tem que ter bom humor num momento desse, não tem que ter clareza de ideias, tem que ter paciência, tem que ter humildade até para aceitar as dificuldades do mercado e orientar o produtor. Os mais velhos sempre falam para a gente sempre conversa com os mais velhos produtores e fala assim, a única certeza de uma crise é que ela vai passar, né? A gente não sabe quando, mas vai passar. Então, que sirva hoje de estímulo às experiências de mais velhos para os novos que estão entrando, que já estão querendo desistir, que não desistam, que continuem na atividade, que é uma atividade nobre, né? Que não seja para levar muito lucro, mas uma atividade que você produz alimento para o mundo, o Brasil, o mundo, é uma atividade nobre. Então, isso nos orgulha muito. Doutor Oswaldo Ribeiro Júnior, presidente da Climate, conosco. Foi um prazer falar contigo. Até uma próxima e a gente torce para que a pecuária de corte, a pecuária leiteira entre nos trilhos, nos eixos e remunere de uma forma equilibrada todos os setores, né, dessa cadeia produtiva e que chegue com os bons, com qualidade e preços também à mesa do consumidor, do campo à mesa do consumidor. E lógico, o trabalho incansável de vocês pecuaristas aí no campo é fundamental. Muito obrigado, doutor Oswaldo Pereira, aliás, doutor Oswaldo Ribeiro Júnior, conosco aqui, presidente da Climate, nessa edição especial do Tempo e Dinheiro. A gente agradece e parabéns pelo trabalho aí. Um abraço, conta com a gente sempre. Até uma próxima, obrigado. Mais uma vez, a todos que estiveram conosco, daqui a pouco eu volto com o fechamento do mercado desta sexta-feira. É rapidinho, você pode até continuar conosco, na sequência a gente vai para a abertura, aliás, fechamento do mercado dessa sexta-feira, uma semana bem agitada, principalmente de olho nos indicadores da China e dos Estados Unidos. Em instantes a gente volta com o fechamento do mercado. Até já!